Amigos, que tal? Hoy arrancamos com uno de esos dias donde o ambiente alrededor de Guadalajara se siente espeso, tenso, cargado de dúvidas, pero também de uma expectativa que não se apaga. YS que o rebano sagrado vuelve estar em el ojo de huracán por vários frentes. Uno, la polêmica arbitral que no dá trégua. Outro, o rendimento de seus jogadores mais experimentados. Claro, la presión de encarar a uno de los equipos mais em forma del torneo em el próximo partido. Todo eso em médio de uma afición que exige, que questiona a que no deja de esperar resultados à altura de la história rojiblanca. YS justo desde o estádio Akron donde Alan Mozo rompió el silencio em conferência de prensa, soltando respostas que, aunque diplomáticas, dejaram mucho que analisar. Por que quando a jogador como el, com mais de 100 partidos em el clube Y parte del reducido grupo de futbolistas com experiência em este plantel, se lhe pergunta por los 5 penales encontra que ha recebido Chivas em 5 partidos consecutivos, las palavras importam. Mucho. Mozo, sem rodeos, aclarou que no le gusta hablar de los árbitros. Que no se siente perseguido. Que no vê fantasmas em las decisiones del silbante. Pero hoje, também dijo que há desatenções propias, errores pontuais que han costado caro Y que, em sua opinião, está mais baixo contra o del equipo que qualquer teoria conspirativa. À primeira vista, pode sonar como uma declaração para acalmar las águas. Pero o problema está em que há muitos dentro Y fuera del clube que não compartem essa visão tão mesurada. Porque seamos claros, 5 penales em 5 juegos não é essa casualidade. Nadie aqui está sugerindo que há mano negra nem nada por el estilo, pero se há uma sensação coletiva de que o rebano ha sido o mais castigado em este início de torneio. Y quando esto sucede, los ânimos se enciendem, las perguntas se multiplicam Y os jogadores, como o Mozo, tienen que lidiar com uma narrativa incômoda que pesa sobre o vestidor. Ahora, no fui lo único que dejó la conferência. Hubo outro momento tenso quando le lançaram uma pergunta dura, directa, como deve ser. Que impacto real ha tenido Mozo em Chivas desde que legó? Los números não mientem, 4 goles Y 8 asistencias em 7 torneios. No ES precisamente uma produção que justifique titularidades indiscutíveis rol de liderazgo dentro do grupo. Aí é esse donde se tocou ponto clave, la responsabilidade de los veteranos. Porque se bem Mozo tiene 28 anos, e se le considera uno de los jogadores mais experimentados do plantel. Solo há unos quantos por cima de el Inheda. Jogadores como Gutierrez, Romo eu mesmo Orozco. Y com essa jerarquia, viene la obrigação de rendir mais alá de los discursos. El Guadalajara necessita líderes dentro do campo, tipos que deem la cara, sí, pero também que empujem ao equipo com rendimento, com constância Y com presença real em los partidos que definem o rumbo do torneio. La resposta de Mozo foi extensa, quasi reflexiva. Reconoció que não conhecia suas próprias estatísticas Y que, para el, eu simple hecho de estar em Chivas e é um logro personal. Habló do privilégio de vestir esta camiseta, deu esforço diário que hace junto a todos los que trabalham em el clube, desde utileros hasta cocineros, Y de lo mucho que significa representar a equipo tão grande e Y tão exigente como este. Pero claro, por mais que suene bonito, o discurso se queda corto se não vê acompanhado de resultados em la cancha. Aí é esse donde está a verdadeira grieta. Porque Chivas, mais alá do amor propio Y la garra que puedan tener seus jogadores, ó estalejos do protagonismo que sua história demanda. Solo han ganado partido em lo que vea del torneio, fui ante San Luís, Y vienen de semanas difíceis, com empates que sabem a derrota Y derrotas que duelem mais por la forma que por el marcador. Y lo que viene não é nada fácil. Este fim de semana se enfrenta a Cruz Azul, equipo que no solo é sublíder general, sendo que ademais lega invicto Y com 14 pontos em la bolsa. O contraste com Chivas é brutal. Y aunque la lógica diga que la máquina deveria ser favorita, o futebol mexicano no sempre respeita la lógica. Eu propio Mozo lo dijo, sabem que julgar bem Y ganar não é lo mismo. Y por eso estão enfocados em ajustar los detalhes que les han costado pontos, porque entendem que em uma instituição como esta, solo sirvem las victorias.
Pero mientras se preparam para esse partido clave, fuera de la cancha também se está movendo todo um tablero estratégico. Guadalajara lançou uma campanha interessante para setembro, um combo de entradas para 3 partidos como local, contra Tigres, Toluca y Necaxa. Uma proposta que ha generado reações encontradas. É uma boa estratégia de marketing ou simplesmente está abrindo o paraguas ante uma possível caída em o clássico nacional? Eso lo decidirá cada quem, pero lo cierto é que o clube parece antecipar-se a uma baixa de existência, sobretudo em los juegos entre semana. Que aí está o verdadeiro reto logístico para muitos aficionados del rebano. Los partidos entre semana são difíceis de lenar, especialmente quando miles de seguidores viajam desde estados vecinos para apoiar ao equipo. Viajar desde Sinaloa, Nayarit, Colima ou Aguascalientes para ver a tua equipo favorito não é qualquer coisa, hacerlo o miércoles, com o trabalho ao dia seguinte, quase misión impossível. Por isso, la directiva busca assegurar entradas com antecipação. No querem ver butacas vacias, menos aún se vienen de uma derrota contra América. Mientras todo eso se cocina em la parte institucional, também há movimentos em la esfera internacional. Porque aunque a muchos chiva-hermanos no les emociona tanto o tema de selección, hay que decirlo, solo dos jogadores del Guadalajara fueron convocados para los amistosos de fecha FIFA contra Japão y Coreia. Roberto Alvarado y Raul Rangel. E o resto del plantel, incluídos vários que estuvieron em um microciclo, se quedó fuera. Nombres como Brian Gonzalez, Armando Gonzalez, Diego Campillo e incluso Luiz Romo, que antes era Fijo, a hora ni aparece. Eso também disse algo do momento que vive o clube. Agora, se miramos ao rival em turno, las declarações do técnico Nicolás Larcamón também dieron de que hablar. Dijo que não vê tanta diferença entre sua equipe y Chivas. Que será um partido parejo, intenso, como se los pontos em la tabla não reflejara nada. Porque, claro, mientras Cruz Azul suma 14 unidades YVA segundo, Chivas apenas ha conseguido uma vitória y suma postos pontos. La diferença existe, é evidente, pero o técnico celeste prefere não alimentar nenhum discurso de superioridade. Humildade real ou estratégia para quitar-lhe pressão a seus jogadores? Juzguem ustedes. Lo que se um hecho que Chivas não pode permitir-se outro tropiezo. No em casa, no ante-sugente, menos com um calendário que se viene pesadíssimo. O margem de erro se reduz jornada tras jornada. La paciência de la afición tiene um limite. Los líderes del vestidor, esos que hoy dan conferências, tienen que empezar a hablar com los pis, com asistencias, com goles, com victorias. Porque las palavras, aunque bien intencionadas, ya não alcançam. Alan Mozo tendrá uma nova oportunidade como titular, aproveitando a lesão de Richie Ledesma. Essa é uma chance que não pode deixar passar. Sus centros y profundidade por la banda podem ser clave, pero solo se los executa com precisão y constância. O Guadalajara necessita mais que buenos deseos. Necessita soluções. Todo em. Por que este escudo no se hizo famoso por discursos bonitos e por campanas de redes sociais? Se hizo grande com títulos, com asanas, com noches épicas. Aunque eso parezca lejano hoy, o primeiro passo para acercar-se de novo a essa glória é se responder em los momentos clave. Este fim de semana é uno de elos. Veremos se Chivas está listo. Mientras a atenção sigue crescendo rumbo ao partido contra Cruz Azul, lo cierto é que internamente em Chivas também se está gestando um momento de introspecção profunda. E não é solo uma questão de funcionamento em la cancha, é um tema que vê mais alá do sistema táctico la eleição de jogadores. É uma etapa onde o clube se encontra obrigado a revisar que tanto está sendo coerente com seu discurso de grandeza y su rendimento actual. Porque uma coisa é hablar de identidade, de mística rojiblanca, de tradição, y outra muito distinta é plasmarlo jornada tras jornada em o terreno de juego. La afición lo sabe, por eso la exigência é implacável.
Cada vez que o equipo seio a la cancha sem uma ideia clara, sem intensidade, sem um plan para atacar y defender, eu incha-lo ciente como uma traição. Y esse nível de pasión, aunque parezca exagerado, é esse justamente lo que ha hecho del Guadalajara um clube distinto. Aqui não basta com competir. Aqui não se aplaudem empates sofridos nem se celebram partidos cerrados donde se jugou bem, pero no se ganó. Aqui o único idioma que vale é esse o de los resultados. Essa é la realidade que hoy pesa sobre este plantel. Por isso o caso de Alan Mozo se convierte em um exemplo que refleja lo que vive o equipo. Porque Mozo, com todo suas buenas intenções, é esse o jogador que todavia não logra consolidar-se como um referente em Chivas. Tuvo su momento em Pumas, legou ao rebano com altas expectativas, pero el tiempo ha pasado no ha logrado aduenar-se de la banda derecha como se esperava. No ha sido ni o melhor em defensa ni o mais punzante em ataque. Em uma instituição como esta, não há mucho margem para quedar-te em la zona gris. Lo curioso é esse que él lo reconoce. Disse que estar em Chivas é um triunfo. Que sabe lo que representa esta camiseta. Que lo importante no são as estadísticas, sino o aporte integral ao equipo. Todo eso suena muy bien, pero quando vemos ao Guadalajara sofrendo em la tabla, perdendo pontos contra rivais accessibles mostrando um futebol que não emociona nadie, entonces la falta de estadísticas se vuelve um tema. Porque se los referentes no marcam diferencia, quem lo vê a ser? Aí está o ponto neurálgico. Este plantel, hoy por hoy, está composto por uma maioria de jogadores jovens, alguns sem mucha experiência em la élite, outros apenas sumando seus primeiros minutos em primeira divisão. Aunque eso suena bien desde lo formativo, em la prática implica uma responsabilidade brutal para los veteranos. Não se trata solo de liderar em el vestidor ou de hablar bonito em las ruedas de prensa. Se trata de carregar com o peso emocional do clube, de responder em los partidos grandes, de sostener ao equipo quando la presión asfixia. O discurso de Mozo, por mais que tenha buenas intenções, que é da corto frente a essa exigência. Porque se o equipo perde él não aparece, então suas palavras perdem peso. Se o equipo necessita goles ou asistencias él não aporta, então la jerarquia se põe em dúvida. Em Chivas, la camiseta no te dá direito automático a ser líder. Te lo ganas com rendimento. Com personalidade. Com partidos que dijam ela. Eso, hasta hora, ha sido escaso em o caso de Mozo. Mientras tanto, em la parte directiva também se estão moviendo las piezas. O lançamento deu combo de boletos para los 3 partidos em setembro no um movimento aislado. Uma jogada pensada para assegurar a presença do público em momentos onde as circunstâncias não ayudam. Dos dias os encontros serão entre semana, sabemos lo difícil que é para muitos aficionados trasladar-se entre semana ao estádio Akron. Muitos viajam desde outras cidades, outros devem pedir permissos em o trabalho ou ajustar agendas familiares. Não é tão simples como comprar um boleto Por isso, aunque a simple vista parezca solo uma campana comercial, detrás hay uma preocupação real. A directiva sabe que, se os resultados não acompanham, a afluência ao estádio pode cair, em um clube como este, julgar com tribunas semivacias do L. Do L por lo que representa Chivas do L por lo que siente sua afición. O golpe de perder um clássico nacional pode afetar incluso a entrada a los seguintes encontros. Esse riesgo é o que o clube quer evitar a toda costa. Agora, quando miramos ao rival de turno, la comparação é inevitável. Cruz Azul no solo tiene melhores números, também parece ter uma ideia mais clara de lo que quer. Juegam com identidade, com intensidade, está logrando resultados que ilusionam a sua afición. Em câmbio, Chivas sigue buscando respostas. Seguem tentando ajustar piezas. Mientras eso ocorre, o torneio avança los pontos se escapam. Por isso o partido do fim de semana pode ser um ponto de quiebre. Uma vitória não soluciona todo, pero sí pode cambiar o ânimo, devolver a confiança, encender uma chispa que hasta hora não se ha visto. Uma derrota, em câmbio, pode agravar la crisis, alejar a la afición pressionar aún mais ao cuerpo técnico.
No ES um partido mais. ES1 no dias os juegos que definem o rumbo de um torneio, incluso de um projeto. Y hablando do projeto, é impossível ignorar lo que se vive dentro do grupo. Las sesiones de treinamento, las dinâmicas internas, los pequenos gestos que nos salem em las câmaras pero que revelam o verdadeiro estado anímico do plantel. Eu cumpleanos deu Cone Brizuela, por exemplo, S1 no dias os momentos que servem para unir ao grupo, para relajar um pouco o ambiente, para desconectar-se aunque se por unas horas de la presión constante. Pero incluso esas celebrações tienen um tono distinto quando o equipo no gana. No se vivem igual. No se desfrutam igual. Em estes dias, todo se magnifica. Se o jogador sorri demasiado, lo criticam por não estar comprometido. Se no habla, dizem que se esconde. Se habla mucho, que mejor rinde em la cancha. Essa é a natureza de estar em Chivas. Y por eso no todos está hechos para soportar essa presión. Aqui no basta com tener talento. Hay que tener carácter, personalidade, Y sobretudo, uma mentalidade inquebrantável. Los próximos dias serão clave. Eu trabalho em Verde Vale deve ser mais intenso que nunca. Las decisões do técnico devem ser quirúrgicas. Y os líderes do vestidor, esos que já não podem esconder-se mais, devem tomar o mando. Porque o margem de error se terminou. Porque la afición não aguenta mais escusas. Porque este clube, com toda sua história, sua grandeza y sua exigência, não pode seguir navegando em la mediocridade. Y se, talvez Mozo tiene razão em algo. Talvez estar em Chivas é um triunfo. Pero não pode ser o único. Não pode ser o final do caminho. Tiene que ser o ponto de partida para algo mais grande. Para deixar o ela. Para ser parte de um equipo que no solo compita, sino que ganhe. Que no solo emocione, sino que inspire. Y que no solo se defienda de las críticas, sino que las convierta em combustível para crescer. Antes de continuar, queremos invitar-te a suscribir-te a nuestro canal. Tu apoio é fundamental para que podamos seguir traindo as últimas notícias sobre Chivas Guadalajara em o canal Rebano Rojiblanco. Não te lo pierdas! Eduardo Bauerman, ex-jogador del Pachuca, se ha convertido em o tema de conversação mais candente entre los aficionados do futebol mexicano y latino-americano. La notícia de sua incorporação a las filas do Clube Deportivo Guadalajara, conhecido popularmente como Chivas, ha generado um autêntico revuelo em las redes sociais y em los pasillos de los estádios. Bauerman, um defensor experimentado com trajectoria em clubes de renombre, lega em um momento estratégico para o equipo rojiblanco, que busca reforçar sua linha defensiva y recuperar posições destacadas em la liga. Los rumores iniciais sugerem que a diretiva de Chivas ha trabalhado discretamente durante semanas para cerrar esta negociação, despertando especulações sobre outros possíveis fichajes que poderiam acompanhar a Bauerman na próxima temporada. Aun quando alguns fanáticos expressam dúvidas sobre sua adaptação ao estilo de jogo mexicano, a maioria coincide em que sua experiência internacional y sua sólida presença em o campo poderia marcar la diferença em partidos clave, especialmente contra rivais históricos de La Liga, como América y Pumas. Ademais, sua legada ha sido interpretada como uma sinal de la ambição del clube por construir um plantel competitivo y equilibrado, capaz de aspirar a títulos nacionais e incluso a destacar-se em competências internacionais, lo que aumenta as expectativas entre los seguidores mais apasionados. La legada de Eduardo Bauerman ao Chivas no solo se percebe como um refuerzo técnico, sino também como um movimento estratégico de marketing y motivação para la afición. Diversos analistas deportivos han comentado que seu nome pode atrair a atenção de médios y patrocinadores, generando um efeito positivo em la visibilidade do clube, mientras que os jogadores mais jovens poderiam beneficiar-se de sua experiência y liderazgo dentro do vestuário. Los murmuros sobre sua adaptação à filosofia do clube, centrada em o desarrollo de talento nacional, se ha mesclado com opiniões de que Bauerman poderia aportar um enfoque mais tático y disciplinado à la defensa, elevando o nível competitivo do equipo. Se especula que seu debut poderia ser antecipado em encontros de alto perfil, donde sua capacidade para antecipar jogadas y sua contundência em los duelos aéreos poderiam ser determinantes. Mientras tanto,
los aficionados han inundado las redes sociais com expectativas, comentários y debates, senalando que sua presença poderia equilibrar la balança em partidos donde la defensa havia mostrado vulnerabilidades em temporadas anteriores. Este tipo de fichajes, aunque envuelto em rumores y especulações, também refleja la cresciente tendência de los clubes mexicanos por buscar talento internacional que combine experiência y adaptabilidade, aumentando la intensidade de las conversações futbolísticas em la região. Los rumores que circulam sobre la negociação de Bauerman com Chivas incluem detalhes sobre como o clube habría superado obstáculos financeiros y logísticos para assegurar su fichaje, algo que alguns expertos han calificado como um movimento audaz y estratégico. La presión de la afición, acostumbrada a grandes expectativas, se mescla com la necessidade do equipo de mostrar resultados imediatos, lo que aumenta la relevância do fichaje. Se comenta que a diretiva rojiblanca habría aprovechado seu historial em El Pachuca para negociar um contrato competitivo que satisfaga tanto as necessidades econômicas do jogador como los objetivos deportivos do clube. Las charlas informales y los rumores internos apuntam a que Bauerman poderia integrar-se rapidamente ao grupo gracias a seu carácter profissional y sua disciplina, algo que ha sido reconhecido incluso por ex-companheiros y treinadores em entrevistas recientes. Por outro lado, se especula que sua legada poderia motivar a outros jogadores a elevar seu rendimento, generando o efeito dominó dentro do equipo. O ambiente em Guadalajara está carregado de expectativa y curiosidade, cada comentário, entrevista ou fotografia do jogador se convierte em tema de análises y debate em meios deportivos, blogs especializados y fóruns de aficionados que seguem cada movimento com detalhe quase obsessivo, alimentando o burbujeo constante de rumores que rodeiam a figura de Bauerman. Entre los aficionados, la legada de Eduardo Bauerman ha generado um debate intenso sobre sua capacidade para adaptar-se ao estilo de jogo característico do Chivas, que tradicionalmente combina técnica, velocidade y pressão constante. Las discussões no solo giram em torno a seu desempenho em la defensa, sino também a seu impacto psicológico em o equipo, e a que se espera que aporte confiança y liderazgo em momentos críticos do torneio. Los rumores sobre seu possível papel como titular indiscutível se mesclam com especulações sobre a reestruturação de la defensa y os ajustes táticos que o treinador poderia implementar para maximizar seu rendimento. Asimismo, alguns seguidores han planteado a hipótese de que sua legada poderia incentivar a competência interna entre los defensores, elevando assim a qualidade general do plantel. Este tipo de fichajes, envueltos em burbujas de expectativas y especulações, também reflejam a maneira em que os clubes intentam equilibrar talento local e internacional para manter-se competitivos em um torneio cada vez mais exigente. La combinação de rumores, análises técnicos y debates em redes sociais contribui a criar um ambiente vibrante alrededor do clube, donde cada movimento se analisa com lupa y se interpreta como um indício de las ambições futuras do equipo, generando o ecossistema de informação y antecipação constante. Finalmente, a incorporação de Eduardo Bauerman ao Chivas se percebe como um ponto de inflexão na dinâmica do equipo, tanto dentro como fora do campo, alimentando rumores sobre futuras estratégias de la diretiva y possíveis refuerzos adicionais. O murmúrio constante entre aficionados, periodistas y comentaristas deportivos indica que sua presença poderia redefinir a percepção do equipo em la liga, posicionando-lo como um clube ambicioso y com capacidade de inversão em talento de caridade. Las especulações incluem desde seu rol em partidos decisivos hasta sua influência em o desarrollo de jovens promesas, criando um cenário onde cada treinamento y cada alineação se convierte em tema de discussão y análises profundo. Ademais, los rumores sobre sua adaptação cultural, la química com seus nuevos companheiros y sua relação com la afición anada em um componente humano ao fichaje, convirtiendo-lo em uma história que vê a mais alá de lo meramente deportivo. Este burbujeo constante em meios y redes sociais refuerza a narrativa de que o Chivas no solo busca resultados imediatos, sino também construir uma identidade sólida y competitiva que pueda sostener-se em o tiempo. Haciendo que cada passo do equipo se observado com atenção y convirtiendo a Bauerman em um protagonista inevitável de la conversação futbolística nacional. Olá, aficionado! Que opinas de estas emocionantes notícias?
No ouvide suscribir-te y dar-lhe um me gusta ao vídeo para não perder-te nenhuma notícia exclusiva sobre Chivas Guadalajara em o canal Rebano Rojiblanco.